Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou indevida a cobrança feita pelo órgão gestor de mão de obra com base no volume e na natureza de carga movimentada no porto. O colegiado entendeu que a cobrança por tonelada é típica de tarifa portuária, não sendo competência do órgão gestor. O caso analisado teve início com a ação de empresa portuária contra órgão gestor de mão de obra do Porto de Itaqui, no Maranhão. A empresa contestou cobrança superior a R$ 169 mil. Alegou ter sido coagida a assinar confissão de dívida para não ter as operações suspensas. Em primeira instância, a ação foi julgada improcedente. O fundamento foi de que a empresa era associada e participou da assembleia que criou a contribuição. O Tribunal de Justiça do Maranhão reformou a sentença. O Tribunal Estadual entendeu que a cobrança é atribuição exclusiva da autoridade portuária, com aprovação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. No recurso ao STJ, o órgão gestor de mão de obra alegou ter autonomia legal para fixar contribuições, citando as leis 12.815 de 2013 e 10.233 de 2001. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. Segundo o relator, ministro Moura Ribeiro, a medida pode gerar distorções de mercado. Ele destacou que a cobrança aumenta custos logísticos e afeta a competitividade do porto. O relator afirmou que o órgão gestor de mão de obra é associação privada com atuação em setor regulado. Destacou que a arrecadação deve cobrir despesas administrativas e essas despesas não estão vinculadas ao peso ou ao volume das mercadorias. A contribuição variável teria natureza de tarifa sobre operação portuária e isso configuraria ônus sobre a produtividade do operador. A ANTAQ informou que já há cobrança fixa para custos operacionais e, por isso, valores adicionais poderiam gerar enriquecimento indevido. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Defensoria Pública pode ser condenada a adiantar honorários periciais quando houver previsão orçamentária. O colegiado entendeu que não é possível obrigar o perito a atuar gratuitamente nem transferir ao réu o custo de diligência requerida contra ele. A decisão teve como base o artigo 91 do Código de Processo Civil. O caso analisado teve origem em ação de indenização por erro médico, em que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro atuou como representante da parte vencedora. Na fase de execução, foi determinada a penhora de um veículo para pagamento dos honorários sucumbenciais devidos à instituição. Para avaliar o automóvel, a Defensoria requereu a realização de perícia. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que a Defensoria Pública adiantasse os honorários periciais. A Corte Estadual considerou que a instituição possui autonomia orçamentária prevista na Constituição e que o direito de receber honorários implica o dever de custear as despesas necessárias à sua execução. No recurso ao STJ, a Defensoria sustentou que a exigência violaria a legislação que lhe garante isenção de custas. Argumentou ainda que a autonomia orçamentária não justifica a obrigação de adiantar os valores. O colegiado da terceira turma deu parcial provimento ao recurso e determinou o retorno dos autos ao tribunal de origem. Segundo a relatora, ministra Nancy Andrighi, é preciso distinguir quando a defensoria atua em nome do assistido e quando defende interesse próprio. Nessa última hipótese, aplica-se o artigo 91 do Código de Processo Civil. O colegiado determinou que se verifique a possibilidade de realização da perícia por entidade pública e apenas havendo previsão orçamentária seja determinado o adiantamento. A ministra destacou que a autonomia orçamentária não impõe automaticamente o pagamento antecipado dos honorários periciais. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o crime de poluição previsto no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais tem natureza formal. Isso significa que basta o risco de causar dano à saúde humana para que o crime esteja configurado. Não é preciso que o dano realmente aconteça, nem que haja perícia técnica comprovando o prejuízo. Esse entendimento foi firmado em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1377.
Isso significa que essa decisão vai orientar os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. O relator, ministro Joel Ilan Paciornik, explicou que a lei deve ser interpretada de acordo com os princípios constitucionais que protegem o meio ambiente, como o desenvolvimento sustentável, a prevenção e a precaução. Para ele, o meio ambiente é um bem de interesse coletivo e precisa ser protegido, mesmo quando há apenas a possibilidade de risco sem necessidade de um dano concreto. O caso analisado que representou a questão envolvia o dono de um bar em Minas Gerais, acusado de poluição sonora por manter o som acima dos limites permitidos. Embora ele tenha sido inicialmente condenado, o Tribunal Estadual reduziu a acusação para uma simples contravenção, alegando que não havia prova de dano à saúde das pessoas. No STJ, porém, o colegiado da terceira sessão reformou a decisão. Segundo o relator, ficou comprovado que o bar produzia ruídos excessivos, o que já representa potencial risco à saúde humana. Assim, a conduta se encaixa no crime de poluição, pois ultrapassar os limites legais de som significa expor a coletividade a perigo. O ministro destacou ainda que nos crimes ambientais formais, a punição ocorre pela exposição ao risco e não pelo resultado. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau! Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.